Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai Celestial, temos ouvido esta linda melodia que transmite aos nossos ouvidos um sentido de uma letra, de uma música, de uma poesia feita, onde quem canta expressa que crer na Tua Palavra. E este mesmo hino tem sido cantado milhares e milhares de vezes ao redor da terra, por todo o mundo, expressando o que há no coração de cada homem, mulher, jovem, criança que tem vindo e tem tido conhecimento de um trabalho que o Senhor prometeu realizar e cumpriu nesses últimos dias, quando enviou um profeta trazendo-nos a restauração de todas as coisas. E nós te agradecemos pela compreensão que o Senhor nos dado dentro de todo este trabalho, de toda esta obra que tem sido realizada na terra. Tu tens derramado o Teu Espírito Santo de acordo com a medida do dom de Cristo em cada alma, em cada um que tem a capacidade para receber a totalidade, uns mais, outros menos, Senhor. E nós te agradecemos porque a nós tem chegado a compreensão que tem chegado. E nós sabemos o que isso significa e o quanto que temos avançado na nossa jornada de fé. E agora, humildemente, em Tuas mãos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e fala-nos mais um pouco das Tuas grandes verdades, da Tua Palavra, que possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, recompensados com a Tua presença, que possamos receber a cura dos nossos corpos, como também das nossas almas, porque assim como Tu tens nos dado a salvação, tens também nos dado a cura para os nossos corpos físicos e mortais. Então pedimos que o Senhor nos ajude na nossa pouca fé e nos ajude na nossa incredulidade. Tire de nós tudo aquilo que não é da Tua Palavra, tudo que não é do Teu Espírito, e que toda a incredulidade possa sair de nós, e que a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a compreensão perfeita da Tua Palavra, possa sempre estar mudando o nosso entendimento, e que aquele que tem descido do céu com o livro aberto, o anjo forte, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, possa nos revelar mais um pouco das Tuas verdades. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês, mais uma vez. Eu agradeço os irmãos que estão presentes, como os irmãos que estão à distância. Então, eu convido vocês para ficar de pé, para lermos as Escrituras, e será no livro de São Mateus, capítulo 12. São Mateus, capítulo 12, é onde eu gostaria de juntos meditarmos um pouco nas Escrituras. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa donde saí. E, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos e por o Senhor ter nos trazido até aqui. Alguns irmãos vieram de outras cidades, de outros municípios, e têm vindo para juntos cultuarmos e cearmos juntos, nos alimentarmos da Tua Palavra, do pão da vida que desceu do céu. E outros irmãos à distância gostariam muito de estar num culto como este, mas não podem estar. Então que a unção da Tua Palavra possa também alcançar seus entendimentos, Pai, e renovar suas vidas, e vivificar esta alma, esta chama de vida eterna que está dentro de cada um de nós. Ajuda-nos mais uma vez e dá-nos nesse instante a unção devida e necessária para o momento, que o Senhor possa ungir nossos lábios e nossos ouvidos para podermos falar e ouvir a verdade das Escrituras.
perdoa-nos os pecados, sabendo nós que o homem não é nada e que o homem em si não tem nada para entregar para a outra pessoa. Então rogamos que o teu Espírito, o Espírito Santo, que venha a nós através da palavra, que possa vir e nos esclarecer sobre essas coisas. No nome de Jesus Cristo nós pedimos amém. Amém. Podeis assentar. Como vocês têm percebido, os irmãos que têm acompanhado com mais afinco os nossos estudos, nossas meditações, nós temos ultimamente falado, entregue mais um pouco daquela série de mensagens que estamos deixando à disposição, traduzindo alguns estudos e entregando às pessoas em forma de texto, né, de CD, de áudio, tudo, e sobre a série Cristo é revelado em sua própria palavra. Mas nós chegamos num ponto, dentro daquela compreensão da doutrina de Cristo, a respeito daquilo que o homem não pode ter para outra pessoa, que seria a ajuda necessária que cada um de nós precisamos. Onde o irmão Brana disse que, como homem, não temos com respeito aos grandes cristãos espalhados pela nação, que estão em conexão ouvindo, o irmão Brana disse: eu, como homem, não tenho nada de bom que possa entregar para vocês. E isso quer dizer que o homem não pode transmitir para as pessoas aquilo que ele tem como homem, porque aí seria o espírito do homem. Por isso que o Espírito Santo, o próprio Deus, tem que vir e nos instruir quanto à sua palavra, quanto à sua verdade. E nós chegamos exatamente num ponto naquelas meditações, onde é dito para termos cuidado com os cães, com os falsos obreiros, com os desprezadores da verdade. E porque nos últimos dias os homens dariam as costas para a doutrina e desviariam seus ouvidos ouvindo espíritos enganadores e assim crendo em doutrinas de demônio. Então eu creio que chegamos num momento onde nós podemos parar um pouquinho com aquele tema e voltarmos um pouquinho a falar sobre as parábolas de Jesus. E desta feita, falando sobre esta parábola do espírito imundo. Para os irmãos que já se esqueceram, sobre as parábolas nós pregamos títulos como este: Por que Jesus falava em parábolas? Depois pregamos sobre parábolas e enigmas. Depois, Deus só revela aos seus filhos. Pregamos sobre o novo coração. Pregamos sobre o sal da terra e a luz do mundo. Pregamos sobre o cesto que encobre a luz. Depois pregamos se perdeu com a própria bênção. Depois pregamos andai enquanto tende luz. Depois Jesus se retirou do meio deles. Depois pregamos sobre a rede. Depois pregamos sobre o trono de misericórdia e juízo. Depois pregamos sobre o fermento dos fariseus. Depois pregamos sobre a mulher, a farinha e o fermento. Depois pregamos sobre tirando a morte da panela. Então nós paramos ali. Como a outra série de mensagens chegou nessa parte sobre espíritos, né? Então nós estamos retornando para a série sobre as parábolas e desta feita para falarmos um pouco sobre o espírito imundo. Então nesta série será o número 16. Temos 16 cultos, aliás 15, este é o de número 16 que deixaremos à disposição das pessoas que estão estudando essas coisas juntamente conosco. E eu gostaria que vocês deixassem pronto aí vossas Bíblias, porque nós vamos continuar lendo. Nós temos que ler e nunca estarmos cansados de ler. Se os olhos estiverem ruins, vá no médico, dá um jeito, coloca uma lente de aumento e tudo, que é para descontar o tempo que quando você teve os olhos bons, você não leu. Então gastou seus olhos com outras coisas. Leu todas as placas nas ruas, todas as ruas das avenidas, todas as propagandas por aí afora, você lia. Propaganda política e tudo quanto é de coisa você leu. Então você gastou sua visão com muitas coisas. E gastou muito pouco com aquilo que é a verdade. Lê as sagradas letras, como diz as Escrituras. Então você está sendo proclamado, né, chamado para ler, porque bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia. A outra parte do versículo aplicaremos em outra oportunidade. E já que falamos sobre isto,
No último culto eu falei sobre a enquete, vamos dizer assim, não sei como é que chama bem isso, eu creio que é isso mesmo, a enquete, as perguntas, né? Que fizeram num site da Mensagem, numa das comunidades da Mensagem, que está à disposição na internet, e são comunidades jovens, onde trata muito sobre encontros, sobre quem vai para encontro tal, quantos vai na caravana tal, vamos fazer aqui uma brincadeira sobre frases engraçadas e tudo, irmãos da Mensagem, jovens, moças e rapazes e velhos também, tudo mais. Então, numa dessa, e eles interagem muito, eles passam muito tempo fazendo isso, não é? Eles perdem muito tempo fazendo isso. Numa destas perguntas e respostas deles, estava uma que eu achei interessante e eu gostaria de mostrar para vocês. Quantas mensagens você já leu? Isto foi apresentado, foi feita a pergunta por uma irmã. Ela diz, eu li umas 10 mensagens, por aí. Quantas você já leu? Comente aqui e fale a qual você mais gostou. Aqui tem o nome da irmã, eu não vou citar, porque não tem pressão, vocês também não conheceriam, né? Quem sabe ela até esteja ouvindo. Eu li umas 10 mensagens, por aí. Quantas você já leu? Comente aqui e fale a qual você mais gostou. Sabe, é aquilo que eu mais gostei da mensagem. Vê o sentido da coisa. Já não citei mais a mensagem como a voz de Deus para esses últimos dias. Mas entre as que você leu, qual delas você gostou? E isto são pessoas que nasceram na mensagem, são jovens, filhos de pregadores, de pastores, filhos de diáconos, irmãos que nasceram e se criaram dentro da mensagem. E a pergunta é esta, quantas você já leu? Irmãos, eu li umas 10. Interessante é a sinceridade da pessoa, não é? Bem, então houve a votação. Acredito que a votação não terminou ainda, porque eu ainda tive a oportunidade de dar meu voto também, não é? Então, 33% dos que votaram afirmam que leram entre 0 a 10 mensagens. Isso em toda a sua vida de mensagem. 0 a 10. 33%. Quer dizer, de 100 pessoas, 33 afirmam que de 0 a 10 já leram em sua vida. 26% dos votantes chegaram a ler entre 10 a 20 mensagens. De 20 a 30%, aliás, de 33%, leram entre 20 a 30 mensagens. E teve um voto, o que votou por último, enquanto eu peguei esta enquete, que fui eu que votei. Eu votei dizendo que tinha lido todas as mensagens que estão disponíveis no português e no espanhol. Se eu soubesse inglês, teria lido também, todas elas estão disponíveis. Mas diga-me uma coisa, tire meu voto fora. Não é interessante isso? Não é interessante essas coisas? Não é interessante que as pessoas tenham lido tão pouco a mensagem? Quando perguntaram para o irmão Brana como posso me aprofundar no amor de Deus, ele disse, leia e ore. Leia a palavra e ore. Leia a Bíblia e ore. Se fizéssemos também esta mesma pergunta, quantos capítulos você já leu da Bíblia? Entre 1189, uns diriam uns 10 ou 20. A mesma coisa, não seria diferente. Porque para aqueles que vieram para a mensagem, sabe perfeitamente que a mensagem foi tirada das Escrituras. E o que você não entende lendo a Bíblia, porque interpretaram durante todas as eras, o profeta do Senhor veio trazendo a clareza, veio trazendo luz sobre aquele assunto. Então é importante, quando eu leio as mensagens, eu aprendo sobre a Bíblia, eu aprendo sobre as Escrituras. Mas quando uma pessoa diz que durante toda a sua vida de mensagem leu apenas 5 mensagens, 10 mensagens, e vou pensar ainda qual delas eu mais gostei, eu vou dizer uma coisa, essas pessoas não estão se enchendo da palavra, não estão se enchendo da mensagem. E se não estão se enchendo da palavra, estão se enchendo de outra coisa. Isto é indiscutível. Isto é indiscutível. E eu ainda direi mais para vocês, que aquele que não te deixa ler é aquele também que fica bravo quando ouve a verdade sobre o assunto. Mas o Espírito Santo em nós
sempre estará nos corrigindo, porque ele veio para isto. Mas isto é vergonhoso, isso é uma desgraça entre o povo da mensagem. Isto é vergonhoso. Agora, você sabe o que é isso? O povo é culpado? Não, senhores. O povo é culpado. Quando os pregadores disseram que se eu viver apenas uma mensagem já é o suficiente para ir no rapto. Isto é uma boa coisa para se falar. Mas você não imagina o que destoa, o que traz por trás disso, como é que chama? O quanto isso desforma a verdade em si. Outros dizem apenas 2 hinos eu cantar, se eu cantar esses 2 hinos todo o culto, tá bom demais. Gente, uma palavra de Jesus é suficiente. Como uma gota do sangue de Jesus Cristo é suficiente para te livrar do inferno. Mas eu fico sempre pedindo, Senhor, cobre-me com o teu sangue. Cobre-me com o teu sangue. Isto é vergonhoso, gente. Isto é vergonhoso. Isto é vergonhoso. Agora, isto eu estou mostrando o que está acontecendo aí fora. Isto é um reflexo de cada grupo da mensagem, de cada tabernáculo, de cada igreja. Então vocês que ouvem de mim, vocês que têm aprendido de mim a respeito das Escrituras e a respeito da mensagem, vocês façam a própria avaliação de vocês. Porque chegará um momento que aquilo que vocês aprenderam será requerido de vocês. Mas a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é exigido. Então, se eu li toda a Bíblia, e do Gênesis a Apocalipse e tal, então como eu li mais, aprendi mais, Deus vai exigir mais de mim. Aí você diz, então eu vou ler bem pouquinho, porque Deus vai exigir bem pouquinho de mim. Viu? Ah, o irmão Branda falou muita coisa, ele revelou todos os mistérios. Se eu souber de todos os mistérios revelados, Deus vai exigir muito de mim, porque eu terei que viver aquilo, porque eu aprendi aquilo. Então as pessoas dão as costas para a palavra, dão as costas para a verdade, e não vão querer saber de tudo, para que seja exigido bem pouquinho delas. Sabe o que é isto? Essas pessoas falta-lhe é semente de vida eterna, falta-lhes é conversão, falta se converter. Esta é a verdade. Vamos para as Escrituras agora. Vamos falar um pouquinho sobre a parábola. Mateus capítulo 11, versículo 43. Vamos continuar lendo aqui. Aliás, Mateus 12, obrigado. Versículo 43. Vamos ver como está aqui sobre esta parábola que Jesus falou. E quando o espírito imundo, isto mostra para cada um de nós que é um demônio vivo, ele vive, ele tem uma vida, e ele é um demônio de pensamentos impuros. Ele não vai atacar de outra forma a não ser na tua mente. É onde está sendo travada a maior batalha jamais pelejada. Jesus disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, este espírito imundo, nojento, anda por lugares áridos. Que lugares áridos, você pode pensar aí, lugares secos, seco, que onde a chuva parece que não regou nada há muito tempo. Ele anda por lugares áridos. Então, isto, quando ele sai do homem, quando ele dá esse passeio fora, ele está fazendo algo aqui. Ele está começando a procurar por outro hospedeiro. Outro hospedeiro. É como uma doença, um vírus. Não é? É aquilo que o profeta nos ensinou, que um espírito, ele não tem força nenhuma se ele não encontrar um corpo que ele possa usar. Você não vai ver um espírito por aí fumando, um cigarro sozinho andando por aí fora. Que é aquilo? Ah, aquilo é um espírito fumante. Já pensou? Ou apenas uns rastros aqui, outro ali, que é aquilo? É um espírito bêbado, de cachaceiro, que está andando por ali. Não, senhores, mas você vai encontrar esses espíritos atuando nos corpos das pessoas. Então, quando esse espírito sai de um corpo, de um homem, ele vai andar por lugares áridos, lugares secos. E ele estará procurando outro hospedeiro.
Ele já saiu de um e está procurando outro. Ele não fica parado, ele não vai perder tempo. Ele não perde tempo. Ele está procurando outro hospedeiro que lhe sirva para habitação, que ele quer um lugar para habitar. Então ele procura entre os lugares que não haja umidade, lugares secos. E o que é que ele está buscando? Ele está buscando repouso. Ele está buscando um lugar onde repousar. E esse lugar onde repousar não quer dizer que ele vai parar de fazer as coisas, porque ele encontra o lugar do seu trabalho. Olha, quando Deus concluiu tudo e descansou no sétimo dia, isso é porque Deus parou de trabalhar? Deus parou de falar? Porque tudo foi criado pelo poder da palavra. Haja luz, haja isto, haja aquilo. E depois que ele repousou de suas obras, ele deixou de trabalhar? O que é que Jesus disse, meus amigos? Meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então esse espírito imundo, ele procura esse outro hospedeiro. E quando ele é um lugar de repouso, mas quando ele encontra esse lugar de repouso, ele não fica quieto, não. Vocês poderiam entender isso mais claro do que eu posso falar para vocês. Mas aqui está dizendo, Jesus disse que ele não encontra esse lugar. Onde ele foi, onde ele procurou, ele não encontrou, vamos dizer assim, um corpo aberto. Que ele pudesse dizer assim, agora posso descansar, que encontrei um lugar bom agora para trabalhar. Não é? É aquilo que diz, quando você vê essa expressão aí fora, dizendo estou com como é que chama? O animal na sombra, não é? Estou com o animal na sombra. Isso quer dizer, eu estou numa boa. O serviço está bem, o trabalho está uma facilidade para ser feito e tudo mais. Pois bem, neste versículo, Jesus está falando de um espírito, um demônio. E ele chamou esse demônio de imundo, impuro, imundo. E a palavra grega usada no texto original, akatartos, seria mais ou menos assim a pronúncia, simplesmente significa imundo em pensamentos e vida. Este espírito imundo, isso quer dizer impuro ou imundo em pensamentos e vida. Pois bem, a palavra é formada por duas palavras gregas. A primeira é o prefixo ar, que no inglês como é a pronúncia? Ar, ei, não é? Que significa que no grego aquela pronúncia, aquele prefixo significa não. E a segunda é a palavra raiz katairo, que quer dizer limpar alguma sujeira ou impureza. Vocês vão ligando as coisas aí para que você entenda melhor porque Jesus disse esta parábola. Esta palavra grega que eu acabei de mostrar para vocês, pronunciar ela, que são duas palavras juntas para formar esta expressão, ela é usada para árvores e videiras. Árvores e videira. Mas nós também sabemos que árvores e videiras, nas Escrituras, é um tipo do homem, do ser humano. Por isso aprendemos já sobre árvore genealógica e todas estas coisas. Então, neste sentido em particular, Jesus está usando uma palavra que significa podar os galhos em excesso. Que é o que você faz com a planta, com a videira, é o que você faz com a árvore. Em outras palavras, Jesus está falando para nós dos demônios, que quando eles habitam numa pessoa, eles plantam pensamentos impuros em um homem, e este homem está aparentando então suportar esses pensamentos. Do mesmo jeito que a videira, do mesmo jeito que a árvore, você olha assim e parece que ela está bem com aqueles galhos em excesso. Está tapando a rua, está prejudicando os postes, os fios da instalação elétrica. E quem é que diz para o dono da casa, do terreno e tal, que tem que ir lá e podar os galhos? Os galhos que estão em excesso. Mas a árvore parece que não está reclamando, parece que está bom ali. Não é? Bem, esses demônios, eles parecem tornar a pessoa feia, vil, todo quanto é de adjetivo você pudesse
pensar agora, porque eles distorcem a vida das pessoas. Eles distorcem a vida da pessoa, até mesmo alguns galhos insignificantes. Você diz, é um galho ou dois, não tem problema, mas aquilo na feição da árvore está tornando ela uma árvore imprópria, pouco apresentável. Assim ela está impedindo-a de produzir os frutos da maneira que deveria produzir. Então é necessário que se vá ali e pode as pontas daqueles galhos. Por isso que você tem que aprender a respeito das palavras que Jesus falou. E do grego, porque aquilo tem um significado. Então são galhos inúteis que impedem a árvore de se desenvolver corretamente. Pronto. É uma trepadeira que está ali, mas é o galho da própria árvore, está na própria árvore, mas está impedindo o bom crescimento, está deixando a árvore feia e está fazendo com que os frutos não deem da maneira que deveria dar. E há até mesmo determinados frutos que você vê pendurado na árvore e aquilo passou da estação e ninguém colheu aqueles frutos, você vai descobrir que aquilo vai impedir a laranjeira de produzir corretamente na próxima safra. Lá onde nós fomos, há uns 15 dias atrás, onde o irmão Vicente também acabou de vir, não é isso? Lá tinha o pé de limão estava cheio, estava uma coisa bonita. E ele disse, eu terei que tirar todos esses limões, porque senão vai prejudicar a próxima safra. Até mesmo os frutos, quando eles dão na estação própria, aquilo não pode ficar para a próxima estação. Ele podou? Está vendo lá, ué? É para você ver, falando aqui, está testificando já ali disso aí. Tem que fazer isto. Então imagine que isto, Jesus está falando sobre um espírito imundo que sai por lugares áridos. E ele está procurando um lugar onde habitar. E quando ele chega naquele lugar, o que é que ele provoca ali? Ele provoca pensamentos impuros. Porque esta palavra vem de uma vida impura, pensamentos impuros e vida impura, impureza de vida. Então você vai observar que os galhos inúteis impedem a árvore de se desenvolver corretamente e mostrar todo o seu potencial, e também impede a árvore de produzir bons frutos, porque a grande parte da energia que aquela árvore está sugando da mãe terra, que deveria ir para a produção de frutos, está sendo usada para alimentar aqueles galhos imprestáveis, aqueles galhos inúteis, que não servem mais. Um galho seco que está na árvore, ele deixou de sugar a vida, mas só por estar ali, ele está impedindo o bom crescimento dos outros, ele está impedindo muita coisa. Então se vai e arranca, corta, serra aquele galho seco. Então nós estamos olhando para um espírito aqui, um espírito que vem sobre um homem, que apenas entraria nele, no homem, e literalmente personificar o homem. Se aquele homem não for podados os pensamentos dele, se não for cortados os pensamentos impuros, nem foi podada a vida impura associada aos pensamentos impuros, porque se a vida está sendo impura é por causa dos pensamentos impuros que está naquela pessoa, e esses pensamentos impuros estão vindo por causa desse espírito. Então esse espírito provoca pensamentos impuros, e esses pensamentos impuros são como setas indicativas para o corpo fazer, realizar, procurar, ir. Então temos que mudar agora as coisas. Nós temos que entender que aquilo que provoca em nós pensamentos impuros tem que ser mudado por coisas que provoquem bons pensamentos, boas coisas. E Paulo já disse para nós, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, mas a luta é esta. Enquanto os anjos de Deus, enquanto os anjos do Senhor que acampam ao redor do que os teme e os livra, enquanto esses anjos estão batalhando para que você se inspire nas coisas do céu, nas coisas celestiais, existe uma ordem de demônios, de seres das trevas, que estarão tentando personificar em você pensamentos impuros, para que teu corpo não tenha uma vida santa, e assim você não possa apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo e eficaz.
E porque não tem como você apresentar a Deus o seu corpo como sacrifício, se aquele corpo estiver manchado, sujo e impuro. Porque o cordeiro do sacrifício era levado ali, era tirado do meio dos outros, separado, e por tantos dias, os 6 e 4 dias ou 14 dias, não lembro agora, ele ficava em observação, porque não se poderia oferecer um animal que estivesse com alguma mancha, com alguma ruga, com algum pedaço faltando. Então o corpo, para ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, ele tem que estar puro e limpo. E este corpo, para estar puro e limpo, ele tem que estar sendo movido por pensamentos bons pensamentos. Pois bem, a vida não pode ser sacrificada a Deus se não for uma vida pura. E as energias vitais que esta árvore ou esta pessoa está adquirindo ali, está toda indo para cima, para os galhos que está nascendo, e para baixo, descendo para baixo, uma vida que não tem vitória, que não alcança vitória. Isto mostra aquele tipo de pessoa que parece que nunca progride espiritualmente, sempre estará na mesma coisa, as mesmas conversas, as mesmas brincadeiras, as mesmas piadas, os mesmos lunduns, as mesmas durezas, a mesma ignorância, a mesma coisa todo tempo. É um espírito que não progride, que não cresce espiritualmente, que não tem aceitação, que não consegue dar boas-vindas àquilo que é a verdade, que escuta, mas parece que quando vai agir, não age de acordo com a verdade que escutou, mas de acordo com os maus pensamentos que esses demônios estão influenciando em suas mentes. E por isso passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida inteira, e nunca muda, porque não consegue progredir espiritualmente, e estão constantemente reclamando, dizendo: eu sou fraco, eu sou fraca, não tenho conseguido, e eu não tenho vencido esta luta ainda, e estão constantemente batalhando contra os galhos, batalhando contra os pensamentos. Eu sei que eu sou nervosa, eu sei que eu sou fraca, a carne é fraca, e isto é fraco, é uma luta constante, e estes galhos, no entanto, continuam crescendo. Esses pensamentos a cada dia se avolumam em sua mente e nunca cessa. Nunca cessa. Continua. Fica aquela luta, aquela briga, aquela coisa. Mas, gente, nós já temos aprendido como nos livrarmos destas coisas e não é tão complicado. Pois bem, vamos continuar lendo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Eu posso ficar todo o culto apenas com esse versículo aqui. Você note que isto nos diz que este seu próprio espírito, próprio porque estava em você, ou estava, ou está. E Jesus disse que esse espírito imundo deixa o seu corpo. Vamos falar diretamente assim uns com os outros. Esse espírito imundo deixa o seu corpo. E ele sai à procura de um novo habitat, um novo lugar de habitação. Penso, nos vem a ideia que esses demônios, eles se cansam daquela velha e improdutiva vida da qual as plantas parasitas estão vivendo. Entendeu? O que é um parasita? Aquela planta que gruda na outra e fica lá. Só consegue beber água se for da seiva daquela outra planta. Só consegue se alimentar se estiver grudado em outra ali. Isso é um problema sério. Esses demônios parece que eles ficam cansados. A pessoa não progride nem de um lado nem do outro, e eles dizem: não tem nem o que fazer mais aqui. O que eu tinha de fazer já fiz. O que eu tinha de induzir a pessoa já fiz. A pessoa é tão frágil, é tão infeliz, que nem sequer na maldade consegue progredir. E fica aquela coisa parada. Aí, olha, nem é um, nem é outro, nem é crente totalmente, nem é descrente totalmente. E a Bíblia diz: oxalá foras quente ou frio, porque como és morno está no meio, vomitar-te da minha boca. O próprio Deus não quer nem saber de uma coisa dessa, e até o demônio que tem atormentado aquela pessoa se cansa daquilo e vai procurar outro. Misericórdia mesmo, é uma pessoa que até o demônio que tem atormentado se cansa daquilo. Agora, o que acontece aqui? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. E esses lugares áridos são aqueles que não estão sendo regados. São lugares que não estão sendo regados.
onde a água não consegue ir, ou não consegue fazer um reguinho para a água chegar até ali. Ele anda por aqueles lugares. E nós sabemos que esta água que rega é o Espírito Santo, que é a grande fonte da vida para o crente. Então parece que onde há um pouquinho de compreensão sobre Deus, os demônios gostam de trabalhar ali, porque eles entendem sobre Deus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Creis tu que Deus é um, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então mas acontece que essa pessoa não está totalmente correta com Deus. Então é um lugar bom para ele trabalhar, para ele movimentar, para ele mexer no cérebro da pessoa. Mas uma mente batizada com o Espírito Santo, lembrando disso que aquela casa é reservada para Deus e ele não consegue penetrar ali. Mas se apenas está lá e cá, então é um campo bom para ele trabalhar. E quando ele se cansa daquilo, ele procura um lugar árido, vai caminhando por ali afora, entre as outras pessoas. E essas outras pessoas não têm nada do Espírito Santo, não têm nada de compreensão da palavra, e eles andam por ali, está árido, está seco. Tem alguma religiãozinha? Opa, aqui está bom para mexer, porque é uma capa para o demônio se encobertar. É demônio no estado religioso. Mas acontece mais coisa. Observe que esse demônio sai do homem e vai procurar um lugar de morada entre aqueles que não estão sendo regados pelo Espírito Santo. E agora você pode dizer assim, quem é que não é regado? Quem são aqueles que não são regados pelo Espírito? O irmão Branham, ele dá uma boa ilustração aqui numa mensagem. Na mensagem Israel em Cádiz Barneia. No parágrafo 149 desta mensagem, William Branham diz assim, olha: vocês sabem, eu viajo muito ao redor do mundo. E uma das coisas mais pegajosas, nojentas para se deitar, está no deserto. Tudo ali gruda. Vocês sabem por quê? É todo tipo pequeno de erva e cactos. Você não pode se deitar em lugar nenhum. Aquilo gruda em você. Sabe por que o cacto espinhoso, com reentrâncias e tudo? Por causa do lugar onde vive. É árido, seco. Se aquela planta tivesse nascido no lugar de água, que é bem regado e tal, as folhas eram mais mole, era mais tenra, mais macia. Vamos continuar lendo aqui. Você não pode se deitar em lugar nenhum, aquilo gruda em você. A razão disto é, ela não tem água. Ela não tem água. Água a faz macia. Onde há muita água, você não tem nenhum espinho e cerda. Onde há muita água. E eu lhe digo, irmão, você pega uma velha igreja que está seca em seus ossos, e nenhum Espírito Santo nela, e nenhuma salvação, nenhuma cura divina, nenhum poder de Deus, nenhum barulho, nenhum regozijo, e é sempre isto, ela faz isso e ele fez isso, pegajoso, pegajoso, pegajoso. O que você precisa é de um velho derramamento, o jorrar do Espírito Santo, aleluia, e aquilo vai amaciar um pouquinho. Então, por que é que os espíritos imundos, quando saem de um homem, ele anda por lugares áridos e não gosta do que encontra? Ele quer um lugar macio, onde a pessoa já aprendeu sobre Deus, onde a pessoa diz que é crente, onde a pessoa tem uma religiosidade, porque os demônios são religiosos. Caim era religioso, e todos eles, Judas religioso, tudo. É onde eles gostam de trabalhar. Por isso, não se engane com religião. Não se engane com ir à igreja. Seja cheio do Espírito Santo. É a única forma. Veja isso aqui. Você vai entender que isso não é apenas esse demônio, simplesmente, ele lê a linguagem corporal das pessoas. E quando ele lê a linguagem corporal, ele sabe se aquela pessoa é regada ou não. Se é um lugar macio ou não. Mas como pode? Parece um paradoxo. O irmão Branham disse que quando um lugar é regado, que é as águas do Espírito, então ali é um lugar bom de ficar. Pois bem, é um lugar onde o demônio gosta de se esconder.
Porque o lugar árido, ele não gosta, ele não se sente bem, porque ele vai atentar o quê? Ele vai atentar quem? O povo do mundo é atormentado, é atentado? Não, senhores. O William Branham disse, o pecador, ele não peca, ele já é um pecador. Agora, o cristão, este que peca, porque ele está ali para viver uma vida cristã, ele não faz as coisas erradas, então quando ele é seduzido, ludibriado, e ele baixa a guarda, então ele comete deslize, ele faz coisas erradas, mas o filho do demônio, ele não faz nada de errado, porque ele já é errado. Então o demônio não tem nada a ver com isso, é deles mesmo, é dele. Por isso que ele, quando sai de um lugar assim, ele vai procurar outros lugares, mas o que é que ele encontra? Lugares áridos, vidas secas, mas quando ele encontra uma vida que tem um pouquinho ali de manancial, ele diz, aqui tem lugar onde eu trabalhar, aqui tem terreno. Aqui tem terreno, eu tenho como enganar a pessoa, ela vai adorar a Deus, eu coloco sobre ela uma doutrina errada, uma interpretação errada e tal, é assim que ele trabalha. Pois bem, vamos ver isso aqui. Esse demônio, ele simplesmente lê a linguagem corporal da pessoa, sabe, porque o corpo é aquilo que sabemos já, mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Ele vai saber se aquele corpo está sendo regado ou não. Quem é ocupado pela presença de Deus ou quem não é. E Jesus disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Ele está procurando um lugar para chamar de casa. Não é um lugar que ele possa não fazer mais nada, não. Ou você tem a sua casa para não fazer nada, ou você não faz nada dentro de sua casa. Então, olhando no meio daquelas pessoas, o que é que ele está procurando? Ele está procurando aquelas pessoas que são amolecidas pelo Espírito Santo. E Jesus disse, e não encontra nos lugares áridos, ele não encontra. Esse demônio que saiu à procura de um outro hospedeiro, quando ele não encontra um hospedeiro satisfatório para ele, ou quando ele chega no final de sua procura, alguém que não seja confortável do jeito que era o hospedeiro que ele deixou, então ele decide voltar novamente para o lugar de onde veio. Versículo 44. Então diz, voltarei para a minha casa. Veja que é um sujeito inteligente. Ele tem inteligência. E ele sabe encontrar o caminho de volta do lugar onde ele estava. Não importa se ele saiu daqui de Francisco Morato e foi para o outro lado, para a Finlândia, para outro país. Não importa, ele sabe o caminho de volta. Ele encontra o caminho de regresso com uma grande facilidade. E diz, voltarei para a minha casa. E esse sujeito, ele reclama o recipiente como se fosse dele mesmo. Porque ele se acha no direito de estar ali. Porque a pessoa deu lugar para que ele habitasse ali. Então ele vai e volta chamando aquilo de minha casa, meu lugar, meu habitat. Um lugar bem amaciado, macio que eu possa trabalhar. Pois bem, aí ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada. Esse é o caso, viu? Aí que está o perigo. E voltando, acha-a desocupada. Isso significa o quê? Em outras palavras, nenhum outro espírito tem entrado no hospedeiro. E precisamente aqui, vocês precisam prestar muita atenção a isto. Este espírito imundo, quando ele voltou para a sua antiga morada, e ele chama de minha, possessão, sentimento de posse, meu, me pertence, eu, aquela coisa toda. Pois bem, ele encontra aquele lugar sem nenhum outro espírito habitando, está limpo, está vazio. E ele também acha o quê? Olha como está na sua Bíblia, ele acha varrida. Sabe o que aconteceu com a pessoa? Enquanto esse demônio saiu fora, a pessoa sentiu um alívio. Até cantou mais, leu mais um pouco, glorificou mais a Deus, procurou até santificar. Tirou muitas coisas que não fazia antes. Coisa que dizia, como é que eu pude fazer aquilo? Como é que eu pude falar aquelas coisas? Como é que eu pude me comportar daquele jeito? E começa a varrer a casa.
Isto mostra que a pessoa está tentando se manter limpa, está tentando viver uma vida cristã, está tentando mudar sua vida, tentando ser um homem de moral, uma mulher de caráter, uma pessoa moralista, cuidadoso. Todas essas coisas. Varreu tudo. Está tirando as coisas para fora. E o demônio veio contra aquilo varrido e Jesus disse ainda assim, olha, e adornada. Pois bem, a palavra adornada nos diz que aquela pessoa poderia ir até o ponto, ela poderia caminhar até o ponto de mudar sua aparência, mudar sua forma de ser, para ser uma pessoa limpa. Houve uma mudança, ela mudou a ponto da casa estar enfeitada, inclusive. E o povo até admira, diz, mas rapaz, você viu fulano? Parece que mudou. Está diferente. Mudou o semblante. Olha, já não faz mais aquelas coisas. Deixou de fazer isto, deixou de fazer aquilo. A casa está adornada. E é nesse ponto que a pessoa pensa que está convertida. É nesse ponto que a pessoa acha, então Jesus me salvou, glória a Deus, eu estou sobre o altar, e aquela coisa toda. Mas por que nenhum outro espírito tem vindo ocupar o hospedeiro? Nenhum outro espírito veio hospedar-se ali. E o demônio tem isto como um sinal de que ele é bem-vindo ao voltar. Ele acha que é bem-vindo ao voltar ali. Porque eu já disse para vocês que os lugares áridos e secos é uma vida que não é regada pelo Espírito. Pelo Espírito. Então o demônio não se sente bem numa vida assim. Já tem caixa de demônio suficiente nessas pessoas. Já tem sugado tudo delas. E o que esses diabos querem, esses atormentadores, é uma pessoa que ele possa atormentar a sua alma e enganá-la. Ele não quer ficar sem um lugar. Note que eles pediram para Jesus para ser enviado para uma manada de porcos. Porque eles querem um lugar de habitação. Eles querem um lugar onde morar. E quando esse demônio volta e encontra o seu hospedeiro desse jeito, ele diz assim, olha, isso quer dizer que eu sou bem-vindo. Olha que beleza está agora que eu tenho campo. A pessoa deixou de mentir. Agora eu posso mexer nesse cérebro agora. Deixou de beber, deixou o vício, deixou isso, deixou aquilo, deixou muitas coisas. Que moral agora diante da sociedade. Então eu tenho onde me regalar, me deitar agora. Pois bem, ele não apenas o faz, ele não apenas habita ali de novo. Agora, preste atenção numa coisa. Esta pessoa é como se ela não tivesse como impedir que isto acontecesse. Porque vocês vão perceber isso já já. Mas se a pessoa estava com a casa limpa, varrida e adornada, como é que esse demônio voltou? Foi melhor para ele. Perceba que esta pessoa não tem como impedir esta possessão de novo. Já tinha se livrado, tomou um fôlego, mas aquilo voltou e tornou a coisa pior. E esse demônio ele chega com a vitalidade tal que ele traz mais 7 espíritos com ele. Traz mais 7 demônios com ele. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. Eles fazem daquele lugar agora sua casa. Sua casa. Eles dividem ali, quarto, cozinha, janela, vitrô, tudo para 7 piores do que ele. Então, se torna o 8º, não é? Porque se foi um que fez isso, um que saiu, e quando ele volta para outro lugar vazio, chama mais 7 para morar na casa, porque tem bastante espaço, a pessoa não fez a limpeza? A pessoa tirou a mentira, tirou a bebida, tirou os vícios, tirou certos pensamentos impuros, tirou muita coisa. Então ficou espaço para tudo quanto outros demônios vir. Então este traz mais 7. Então fica ali 8 demônios habitando ali, uma caixa de demônios já. Leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o que acontece? Aí Jesus diz, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Os primeiros. Aí a pessoa diz, mas não era crente, mas não era um irmão, mas não era irmã tal, mas não era isto, mas não era aquilo. O que aconteceu?
Estava tão bem, a pessoa estava indo tão bem, meu filho estava indo tão bem, minha filha estava indo tão bem. O que aconteceu? Irmãos, Jesus tem estado falando aqui sobre o Filho do Homem e sua presença entre as pessoas. Porque ele falou de uma geração. E a geração que o veria e não o creria. Embora um maior do que Salomão estivesse aqui, ele diz: assim acontecerá também a esta geração má. Você tem que entender que Jesus está falando, contando uma parábola aqui para as pessoas. E ele está mostrando que no tempo do fim seria exatamente assim, quando tivesse a manifestação do Filho do Homem, e Deus se fizesse presente, e aqueles que não se enchessem com a presença de Deus, eles ficariam nesta situação, com o nome de crentes, com o nome de revelados e tudo mais. Mas esses demônios de todos os sentidos, e principalmente demônios religiosos, assumem o controle da vida destas pessoas. E vocês entenderão mais um pouquinho assim por quê. Jesus disse: assim acontecerá também a esta geração má. Assim também, quer dizer, mesmo assim. O que será? O que acontecerá? Mesmo assim, a geração... Veja, se aquelas pessoas que estavam ouvindo as palavras do Evangelho pelo próprio Jesus, e estavam nessa situação, Jesus disse que nos últimos dias, esta última geração, esses que vivessem no tempo quando Deus se fizesse presente, mas eles não se encheriam com a totalidade do Espírito, esta geração será 7 vezes mais má, mais incrédula, mais errada, que nos dias quando o Filho do Homem é revelado. E nos dias quando o Filho do Homem é revelado, em outras palavras, ela se torna 7 vezes pior, por causa da forma que os Espíritos vêm habitar nessas pessoas. Eu quero pegar esta mesma escritura que nós lemos e levar vocês agora para o livro de São Lucas, para entendermos um pouquinho melhor esta parábola. São Lucas capítulo 11. São Lucas capítulo 11 e o versículo 24. São Lucas 11, versículo 24. Vamos ver como está aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para minha casa, donde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Veja aqui isto. A leitura desta parábola, lendo isto, nós não podemos ler sem levantar a questão, sem fazer a pergunta: por que este demônio deixou sua habitação? Por que ele teve que sair dali? E por que será que ele voltou? Na mensagem Investimentos, no parágrafo 59, o irmão Branham disse assim, olha: um lindo quadro. Jesus disse: quando o espírito imundo sai de um homem. Agora já não sou eu que estou pregando, é o irmão Branham, viu? Quando o espírito imundo sai de um homem, você notou que ele nunca disse quando ele é expulso de um homem? Por isso que eu disse, vocês entenderão daqui a pouco. Porque esse espírito, ele não foi expulso. A pessoa nem sequer sabia que tinha aquele espírito. Então aquele espírito foi porque quis ir e voltou também porque quis. Ele foi por conta própria e voltou por conta própria. Simplesmente isso. Enquanto a pessoa estava sendo possuída por aquele espírito, ela nem sequer sabia, achava que estava tudo bem. O demônio foi fora, foi dar um passeio, porque quis. Deixou a pessoa só, porque quis fazer isso.
Não porque a pessoa pediu a Deus e orou e procurou se consertar com Deus e viver uma vida cristã para não ser possuída por esses pensamentos impuros e essas coisas que são demoníacas. Vamos ver o que Mombrana nos ensina. Você percebeu, você notou que ele, Jesus, nunca disse quando ele é expulso de um homem, mas quando ele sai por sua própria vontade. Quando o espírito imundo sai de um homem e ele retorna novamente para esse homem e encontra que a casa que ele morava tem sido varrida, adornada. Então ele vai e pega mais 7 outros diabos, demônios, impuros, imundos, e entram dentro deste homem. E o último estado desse homem é 7 vezes pior do que da primeira. Você notou que o diabo foi por sua própria vontade e retornou por sua própria vontade? O demônio foi porque quis ir, não é porque a pessoa fez algo que espantou ele, não. Não é porque a pessoa melhorou de vida a ponto do diabo dizer, aqui não tem lugar para mim. Não, senhores. A pessoa melhorou um pouco depois que o demônio saiu por conta própria. Isso quer dizer que quando o demônio volta também por conta própria, a pessoa cai na mesma situação que estava antes e por esse espírito trazer 7 piores, a pessoa faz coisa pior do que antes. Olha as palavras de Mombrana, na mensagem Investimentos. Ele pregou isso dia 3 de agosto de 1963, parágrafo 59. Você notou, eu citei isto porque tem outra mensagem Investimento, que Mombrana pregou numa outra data, por isso eu citei a data dessa, viu? Você notou que o diabo foi por sua própria vontade e retornou por sua própria vontade? Agora, se essa casa já tem sido ocupada, quando ele retornar, ele não será capaz de entrar. Tudo bem que saiu por conta própria. Eu nem sabia que ele estava me atormentando. Eu nem sabia que aquilo era ele. Mas se ele foi, e nesse fôlego que a pessoa toma, se ela conseguir realmente se aprofundar no amor de Deus, se ela conseguir realmente adquirir fé, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, e for selada, o seu cérebro for batizado com o Espírito Santo, com a totalidade da palavra, quando esse demônio diz assim, olha, lá estava bom, quando ele chega diz, opa, aqui não, está fechado, o selo de Deus está aqui, mas primeiro tem que se ocupar da casa. Veja as palavras de Mombrana. Se essa casa já tem sido ocupada, quando ele retornar, ele não será capaz de entrar. Mas você vê, ele apenas a encontrou varrida e adornada. Foi o que ele encontrou. Varrida e adornada. Não estava ocupada. Não se deu lugar ao Espírito Santo suficientemente para que ele tomasse posse da sua vida. Então o diabo chega e encontra aquilo limpo, bonito, a pessoa está... ele agora sim. Aí lembrando, continua, é um lindo quadro de um moralista. Mas você vê, ele apenas encontrou a casa varrida. É um lindo quadro de um moralista. Como nós pensaríamos hoje de um homem que tenta pensar que ele irá para o céu, somente porque ele parou de jogar, ou talvez ele parou de sair com a mulher que não era sua esposa, ou parou de beber no dia de ano novo, teve um novo recomeço, e se uniu à igreja, vê você? Ele realmente não se converteu. Apenas se tornou moralista. Deixou de fazer coisa errada, se tornou moralista, mas não foi convertido. Ele somente é um moralista. E o diabo usa o moralista somente para ir e fazer uma ridícula representação, quando realmente o real poder de Cristo vivo não está ali. O que é que o diabo faz? Deixando isso mais claro que o irmão Brando está dizendo. O diabo, quando ele retorna, só encontra ali um moralista, uma pessoa com uma vida moral, bonita, apresentável. E o diabo, então, usa aquele moralista para fazer uma ridícula apresentação. Porque a pessoa se apresentará como um cristão. Sou crente, sou nascido de novo, sou de Deus e tal. E o diabo começa, então, a falar através dessa pessoa, a pregar através dessa pessoa, a ensinar através dessa pessoa. É isto que acontece.
o diabo encontra terreno para trabalhar através de um moralista. Mas a vida de Cristo, a vida genuína de Cristo, que vem através da palavra, William Branham disse, não está ali. Então o que você vê são cristãos ridículos, fazendo uma apresentação ridícula do que é ser uma vida cristã. O mundo está esperando para ver Cristo Jesus, disse William Branham. Não uma representação ridícula, através de um espírito religioso, simplesmente isto. Mensagem, Os Investimentos, parágrafo 59. E ele continua dizendo, Jesus disse, eu sou a videira, vós sois as ramas, os galhos, a filial daquilo. E ele disse que os galhos da videira crescem através da vida que a videira brota ou produz. É assim que você vai encontrar nas Escrituras. Então nós vemos que não adianta simplesmente você varrer todas as teias de aranha que há em sua vida. Não, senhores. Mas o mais importante, nós devemos chegar a ser cheios do Espírito do Deus vivente. Viu? Para que a casa ou tabernáculo em que vivemos possa produzir o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Isso quer dizer que terá que produzir Deus mesmo em sua vida, porque Deus é amor. Você se lembra que quando Jesus amaldiçoou aquela árvore, por que foi que ele amaldiçoou ela? Ela estava cheia de folhas, estava bonita, mas ela não tinha frutos. Ela não deu fruto. E então ele disse que ela era uma figueira, o quê? Inútil, uma árvore inútil. Portanto, meus amigos, nós não devemos esquecer que a fé é aquilo que nos dá a vitória. E uma fé negativa é a incredulidade. Quando você descrê. E tudo que você precisa para ser um crente, uma crente derrotada ou derrotada, é ter uma fé negativa, torcida ao contrário. Na mensagem, qual é a cura para o câncer? Parágrafo 27, o profeta de Deus disse, quando aquele câncer vai embora, quando ele é expulso, e você vê a evidência de todas as coisas que o Filho de Deus, na liderança do seu povo, trabalhando e mostrando seus sinais e maravilhas, e aquele demônio é expulso, e você sente que ele se foi, e então em 2 ou 3 dias, se você começar a duvidar de novo, lembre-se, agora é um demônio que foi expulso, não que saiu por sua própria vontade. Ele está falando de um demônio, de um câncer, alguma coisa, observe. Então, quando aquele demônio é expulso, e você sente que ele se foi, e então em 2 ou 3 dias, se você começar a duvidar de novo, aquela mesma fé que o removeu, a incredulidade o trará de volta de novo. Porque quando é orado por você e você teve fé para receber a cura, aquele demônio de enfermidade se vai. Mas depois, quando você começa a duvidar, assim como a sua fé te livrou daquilo, a tua incredulidade ou a tua dúvida trará aquilo de volta outra vez. Trará de volta outra vez. Irmão Branham diz, e a Bíblia disse, quando o espírito imundo sai de um homem, caminha em lugares áridos, e quando ele volta, ele traz 7 outros demônios piores do que ele. Isto é correto? E o último estado deste homem é 7 vezes pior. Você irá morrer então. Vocês recordam? Quando eu disse a vocês todas as noites, vá, e o que mais? E o que é pecado? Incredulidade, isto é certo. Vê? Vá e não descreia nunca mais, ou uma coisa pior virá sobre você. Você entende? Amém? Na mensagem, o que é isso em tua mão? Parágrafo 9. William Branham disse nesta mensagem, isso pode ficar pior em pouco espaço de tempo. Não importa o que aconteça, você apenas siga crendo. Você vê? E enquanto você mantiver sua fé, agora lembre-se, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele caminha em lugares áridos e retorna novamente com 7 outros espíritos piores do que ele. E se ele puder, ele entrará e tomará conta. E a condição será muito pior. Mas se o bom homem da casa não estiver lá, o qual é sua fé para mantê-lo afastado, apenas não lute com ele.
Ele lutará contra. Apenas se oponha. Somente o ignore. Isto é tudo. Apenas continue. Apenas diga, está terminado. Isto coloca um ponto final nisso, de uma vez por todas. Porque a pessoa tem uma enfermidade e pede oração, e a pessoa ora, e tal, e a pessoa diz, eu me senti tão bem, e foi tão bom aquilo, porque o demônio foi expulso. Mas daí a pouco você começa, acho que eu estou sentindo ainda assim. Acho que não foi completo, não vou pedir que ore de novo por isso. E tal. Você não entendeu quantas vezes o William Branham nos ensinou que se você tem um câncer, catarata, seja o que for, ele disse, isso é demônio em estado físico. Tomou conta de uma célula do teu corpo e está vivendo através daquela célula. Você acha que um demônio é do que tamanho? Ele se manifesta em você de que tamanho? É apenas como um pequeno germe. Um pequeno germe. E aquilo vai se multiplicando, vai se multiplicando. Então, se a pessoa tem um tumor, tem algo assim, e aquele demônio está vivendo através daquilo, quando a pessoa recebe oração e crê verdadeiramente que pode ser curado, então aquele demônio se vai, mas o tumor está ali. Aquela pelota de carne continua no seu corpo. Então, o que acontece? Um dia, 2 dias, é aquele alívio, estou sentindo tão bem, mas aquilo vai, o sangue vai purificar o corpo, vai bombear o sangue, e aquela pelota de carne vai ter que ser expulsa de alguma forma. E aí vem febre, vem dor de cabeça, vem isso e aquilo, se era problema, se era catarata, ou seja o que for, aquilo parece se torna pior e a pessoa começa a dizer, acho que eu não recebi minha cura, eu acho que Deus não me curou. Então era a hora de você manter sua fé. Era a hora de você manter sua fé. Porque assim como na hora da oração o demônio foi expulso, quando você duvidou, então ele retorna e o estado é pior. Vocês vejam que começamos a falar sobre a vida normal e entramos também sobre a oração e todas essas coisas. Mas entenda isto. Porque o Espírito se foi, ele foi por sua própria vontade. Não gostou mais do lugar, disse, vou procurar um lugar onde eu posso trabalhar mais. Se ele não encontrar, ele volta também por sua própria vontade. William Branham disse, mas se aquela casa tivesse sido totalmente preenchida, nunca jamais ele poderia entrar ali. Então é este o seu compromisso, esta a sua missão. Ser liberto de tudo quanto é de demônio, tudo quanto é de espírito errado e preencher, deixar Deus, que enche os céus e a terra, encher também tua vida. Para que aquelas coisas que te atormentavam antes não encontrem nenhum lugarzinho onde possa entrar em você. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração, Senhor, do nosso entendimento, pelo que o Senhor tem feito por nós. Por o Senhor sempre nos esclarecer e nos abrir nossos olhos, porque Tu, ó Pai, estás aqui para nos limpar de todo o pecado, nos purificar de toda injustiça. E te pedimos no nome de Jesus, o Teu Filho, que o Senhor encha-nos da Tua graça, da Tua verdade, do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e que possamos estar totalmente ligados e interligados com o Espírito Eterno, e que nenhum demônio de incredulidade, de enfermidade, de dúvida, de desespero, de pecado, de pensamentos impuros, que nenhum deles possa ter livre acesso em nossas vidas, Pai. E para isso pedimos que o Senhor nos dê uma libertação total sobre todas as coisas e que nos leve a cada dia a ser filhos obedientes ao Senhor. Muda-nos, ó Deus, o nosso coração duro, a nossa dureza de entendimento, que possamos amolecer para a palavra, para que o Senhor possa penetrar em nós, que a Tua palavra possa ter livre acesso ao nosso coração e que o nosso entendimento seja renovado a cada dia pelo poder de Jesus ressuscitado. Nós pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo para a Tua glória e que a vitória do Teu povo seja para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus nós pedimos amém. Amém.